Então, vamos para mais uma call. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Como que a gente pode investigar de forma estratégica para direcionar o lead, beleza? Deixa eu tirar essa música aqui. Boa, maravilha, que ela acaba pegando de tudo, né? Bora. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisam aí se tá ok. Estão vendo bem? Se precisa dar zoom, se não precisa. Tá de boa? Então, vamos embora, né, mano? Vamos iniciar. Turma, vocês sabem o que é diagnóstico? Já vou focar aqui. Pô. Vocês sabem o que é diagnóstico na call? Meu pai, meu pai é foda, mano. Mic tá desativado? Oi, oi, tá não, mano. Ah, o de vocês, né? O de vocês tá. Deixa eu ativar de novo, que é porque tinha alguém com barulho, mano. Foi mal. Mano, meu pai vai fazer 51 anos e meu pai fez simplesmente um vídeo com a cachaça 51, mano. Bizarro. Caralho, que cara louco do caralho, meu velho. Vamos brindar comigo os meus 51 anos. Uma ideia boa desde então, cara. Tá com a porra. Dia 12 ninguém me acha. Bora focar. Ahn, etapas, boa, etapas, legal. Etapas de um processo, legal, boa. O que que vocês entendem por diagnóstico, turma? Quando vocês vão no médico, o que que o médico faz? Definir algo, boa, legal. Perguntas, boa, Davi. É isso. Examina, boa. Identificar algo, legal, é isso. Então, cara, numa call, na etapa do diagnóstico, exame, legal, boa. Na etapa do diagnóstico, o que a gente busca é exatamente isso, é identificar o quadro geral. Boa, o Douglas falou tudo. Quando a gente vai para a parte do diagnóstico, e antes da parte do diagnóstico tem um rapport, né? Eu pulei as etapas, mas enfim, a gente não está seguindo uma cronologia aqui de como começa a call, depois a gente faz outro bate-papo aqui sobre isso, né? Como que a gente inicia uma call. Da forma que eu uso, né? Eu uso aí o C4 para iniciar minhas calls, mas em outro momento eu explico para vocês. Então, a gente já falou um pouquinho sobre objeções, a gente já falou sobre objeções, como responder objeções com storytelling, e agora a gente está falando sobre diagnóstico. Que o diagnóstico ele te ajuda a quebrar objeções também, tá? Então, o diagnóstico basicamente é o quê? É entender de verdade o lead. Então, aqui você realmente entende onde ele está, onde ele quer chegar e como que ele pretende chegar onde ele quer. Porque sabendo disso, eu posso ajudá-lo a tomar esse rumo para alcançar esse objetivo, tá? Então, eu vou fechar aqui o chat agora para a gente seguir. Lembrando que no finalzinho a gente tem esse bate-papo, tá? No finalzinho vocês podem aí abrir o microfone para fazer perguntas tranquilamente. Então, como que eu faço o meu diagnóstico? Eu busco entender de verdade o meu lead, então a gente tem aqui o interesse genuíno, eu sempre falo sobre isso. A gente consegue antecipar objeções, a gente qualifica com precisão e cria desejo pela solução sem forçar nada. Quantos aqui vieram por mim, mano? Deixa eu ver quem tá aqui. Acho que a Joss tá aí, veio por mim. O Ender tá aqui, veio por mim. O Elon também. Fredson. Pablo. Pra quantos de vocês eu perguntei a projeção do futuro? 6 meses, 5 anos. Onde que vocês estariam daqui 6 meses e como que vocês queriam chegar lá? Me perguntou. Paulo. Boa, então, por quê? Porque assim eu consigo entender onde que você tá, onde que você quer chegar em um tempo curto e como que você pretende chegar lá. Anthony também, é verdade. Se eu esqueci alguém, me perdoa, tá? Então eu consigo ter essas três informações. Onde que você tá? Eu pergunto, cara, conta pra mim.
Tu já tem alguma mentoria no digital? O que tu já fez no digital? Já tentou alguma coisa? Não tentou? Já deu certo? Não deu certo? Eu consigo, só com com algumas perguntas iniciais, eu consigo entender se esse cara já tem mentoria. Se já tem mentoria, já tem algum nível de conhecimento. E se ele tem mentoria, o que que faltou para ele ter resultado? Por que que ele tá buscando nova mentoria? O que que realmente faltou para ele? Ou seja, já tem informação. E ele vai falar para mim que é direcionamento. Se ele não falar, eu induzo ele a entender que faltou direcionamento. E o que eu vendo hoje, junto com o Kadoka, em qualquer outra operação minha, não é conhecimento. Não sei se no seu nicho tu pode fazer isso. Mas para todo mundo eu falo isso, cara, o que a gente vende aqui não é conhecimento, é direcionamento. Conhecimento por conhecimento tu já tem. ChatGPT, YouTube, Instagram, TikTok. O que a gente vende é o quê? Acompanhamento. É te tirar do ponto A para o ponto B em 6 meses. Não, 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 não. Boa. Então, dito isso, eu consigo criar desejo pela solução sem forçar nada. Porque se ele já disse para mim que dentro de 6 meses ele quer alcançar 10K e eu tenho um plano para ajudar ele a alcançar esse valor, eu não preciso forçar a venda. É o que ele precisa, é o que ele deseja e é a solução que eu posso entregar. E por que que isso importa? Já já passaram por alguma call que vocês apresentaram tudo, tudo, como funcionava? Deixa eu só mutar aqui meu WhatsApp, senão. Pô. Vocês já passaram por uma call que vocês apresentaram tudo, apresentaram, quebraram a objeção e eu sou o cara menos técnico, tá? Eu sempre fui transparente com vocês isso. A técnica em vendas é importante, mas nada ganha da conexão com o lead. Então, eu sempre fui um cara muito menos técnico. Por quê? Porque eu sempre foquei em conexão real com o lead. Mas vocês já apresentaram aquela call, já fizeram aquela call que foi tudo perfeito. Vocês usaram spin selling, usaram NEPQ, usaram quebra de objeção, usaram isso, usaram aquilo, e mesmo assim não vendeu? Quem é que faz call de venda, mano? Só pra eu ter noção. Quem que faz call de venda? O Paulo Henrique faz, inclusive o Paulo até mandou pra mim umas duas, não foi, Paulo? Depois tem que te responder, irmão. Perdão a demora, tá? O Paulo faz, eu acho que o Cauã faz também, né? Quem mais faz call de venda? Vitor Moura faz. O Brunão tá aí também faz. Felipe Marques faz call de venda ou SDR, Felipe? Enfim, quem faz call de venda já passou por aquela venda. Eu já passei por isso, mano. Tipo, fiz a apresentação perfeita, do jeito que o script manda, e no final o cara não fechou. Por quê? Porque o meu diagnóstico foi superficial. Eu foquei mais na venda. Eu não me conectei de verdade com o lead. Eu não me conectei de fato com o que ele precisa. E por isso que hoje eu não sigo script, hoje eu não tenho nenhum script. O meu script literalmente é rapport inicial, conexão diagnóstico com solução, com o problema dele com solução e pitch. Somente isso. E dessa forma eu fechei fevereiro com 150 mil de venda. Por quê? Conexão real, diagnóstico do problema, problema linkado com solução e pitch da solução. Então, quando você realmente entende o que o lead precisa, você modela totalmente o teu pitch para o que o cara quer. Então, se o cara quer fazer 10K 6 meses, eu reforço isso várias vezes durante a call. Fala, cara, você realmente acredita que dentro de 6 meses, aqui com o Kadoka, aqui com o João, aqui com o Lona, você consegue alcançar 10K? Eu não faço call com gente fria, mano. Não faço call. Venda é calor. Eu já deixei de fazer call por conta de câmera ligada. Não faço call com pessoas com câmeras desligadas. Já teve alguém aqui que eu falei que não ia fazer a call e a gente remarcou? Ou eu pedi pra ligar a câmera porque não tava ligada? Fredson, não faço, mano. Teve que ligar. Não faço, não tem como. Primeiro, câmera desligada. Você não sabe se o cara tá assistindo ou não. Se o cara tá gostando ou não. Se o cara tá ansioso, se ele quer que acabe logo, ou se ele tá te acompanhando. Não faço, velho. Sacou? Por quê? Não gera conexão. Eu faço a mesma coisa. Cara, Eliseu, o cara não quer ligar. Eu falei, irmão, imagine se eu entro numa call aqui e tô com minha câmera desligada. Tu acha que eu poderia te passar a credibilidade assim? Tu acha que eu teria capacidade de ensinar alguma coisa? Não. Então, de duas uma. Ou você liga a câmera ou a gente remarca, cara. A gente remarca, não tem problema, eu remarco. Eu abro minha agenda aqui pra você. Eu abro minha agenda aqui pra você e a gente remarca. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho não. Isso é fundamental. É você ver a pessoa. Então, aí diz, a pessoa é fria. Eu falo, cara, eu sinto que eu quero te ajudar aqui nessa call. Eu separei uma hora do meu tempo, assim como você separou uma hora sua. Mas se você não tá prestando atenção, eu prefiro ou a gente remarca ou não fazer, velho. Porque eu valorizo meu tempo. Isso aconteceu recentemente. Porque eu tava explicando, trocando ideia com o cara tava respondendo assim, ó. Então, eu tenho uma agência de tráfego pago, então eu faço isso aqui, e aí o cara não tá olhando pra mim, pra câmera. Eu falei, irmão, eu vejo que tu tá ocupado aí, e eu valorizo o meu tempo.
Me passa teu horário de amanhã que a gente remarca sem problema, tu resolve, tem que resolver, e a gente remarca. Aí o cara pediu desculpa. Eu falei, não, cara, faz parte. Às vezes você achou que a call não tinha importância, mas, cara, eu não gosto de. Eu odiaria estar com alguém que não tá prestando atenção em mim. Eu acho que você também. Então me passa o horário seu de amanhã que a gente remarca sem bronca alguma. Frieza, a gente, véi, não compensa. Pode dizer, mas eu perco uma hora da minha agenda. Sim, mas é melhor tu perder 10 minutos do que tu perder uma hora. Entendeu? Boa. Então, bom, dito isso, como que a gente faz um diagnóstico de alta conversão? É a parte mais importante da call. E aqui você não entrevista, você investiga com estratégia. Eu até fiz uma call ali com o Matheus Nakaoka, é um mentorado nosso. Cara, super gente boa, tô me aproximando muito dele. E nessa estruturação de começar o que a gente tá fazendo, eu fiz um roleplay com ele nessa estruturação comercial, nessa contratação que ele vai fazer. E eu percebi que ele tava perguntando muito. Tipo, o nicho dele é sobre perfumes e tudo mais, e aí ele perguntou pra mim, cara, por que que você quer entrar no ramo da perfumaria? Aí eu falei, cara, é porque hoje eu sou gestor comercial e tudo mais, e eu vejo que eu posso delegar essa operação na perfumaria pra outra pessoa e fazer uma grana a mais aí. Ele perguntou por quê? Eu falei, cara, porque eu tenho dois filhos e quero, obviamente, quero fazer mais dinheiro. Só que ele perguntou por quê de novo. E, tipo, ficou muito investigativo. E o ponto do diagnóstico não é você ficar perguntando o porquê o tempo todo, ou ficar meio que fazer uma entrevista com o cara. É você realmente fazer perguntas abertas para que ele consiga responder e através de cada resposta que ele te dá, você faça outra pergunta. Então, por exemplo, Elon, cara, conta pra mim, daqui 6 meses, quanto você gostaria de fazer? O Elon disse, pô, 10K. Eu falei, cara, boa, legal. E qual a diferença de 10K pro que você ganha hoje? Pô, é 5 mil. Tá. E, cara, o que que mudaria na sua vida você ganhando 5 mil reais? Tipo, é a mesma coisa de perguntar por que 5 mil. É a mesma pergunta, é a mesma forma de você ter a informação de por que 5 mil reais. Mas eu mudei. O que que mudaria na vida dele ganhando 5 mil reais? Ele vai dizer pra mim, ah, mudaria isso, eu poderia comprar isso, eu conseguiria economizar nisso, em 10 meses eu teria 50 mil a mais, nananana. Legal. Então, tipo, você pega essa informação. Por que essa informação é importante, Eliseu? Porque, cara, dinheiro por dinheiro em qualquer lugar a pessoa faz. Dinheiro por dinheiro em qualquer lugar a pessoa faz. Por que que ela quer fazer dinheiro com coprodução? Por que que ela vê que com coprodução ela conseguiria fazer dinheiro? E aí você tem que agora modelar pro teu negócio, né? Então, no caso do Bruno mesmo, o Bruno ele vende visagismo, né? Autoimagem. Então, cara, por que que você acredita que se vestindo ou que tendo um corte melhor você conseguiria ganhar mais? Se foi isso que ele disse, né? Pô, eu quero cortar meu cabelo melhor, ou quero ter. Enfim, o Bruno pode dizer isso melhor do que eu, né? Que ele vive isso todo dia. Mas eu quero participar disso porque eu sinto que se eu tiver um corte melhor eu consigo ganhar mais. Legal. E por que que você gosta de ganhar mais? Ganhar mais quanto? O que que é ganhar mais pra você? Para algumas pessoas ganhar mais pode ser 10 mil reais, para outras 100 mil. Para outras 200 mil não tá suficiente. Então o que que é ganhar mais para você? Pô, gostaria de estar ganhando 10 mil reais a mais. E o que que mudaria pra você, velho, você ganhando 10 mil reais a mais? Pra onde queria essa grana? Pra minha família, pros meus filhos, né? Ou seja, tem um gatilho emocional aí que é os filhos. Tem um gatilho emocional que é poder viajar. Tem um gatilho emocional que é poder pagar as dívidas atrasadas. E o close afiado entende o lead tão bem que parece até que tá ali na mente dele. Que é quando você, por exemplo, um dos projetos que eu tô tocando, o cara realmente ele não, ele já entrou na call falando que ele não precisava de nada, que ele já sabia de tudo. E aí, cadê Rafael Fatini? Deixa eu só achar aqui. Boa. Aqui, ó. Cadê Rafael aqui, ó. Boa. Ahn, Bom, já entrou na call falando que ele não queria comprar nada. E depois falou, cara, seu vendedor é muito bom. Por quê? Porque o ponto que eu sempre coloco na minha cabeça é o cara que já entrou na call, ele já entra pra comprar. Ele já entra pra comprar. Só falta agora o meu trabalho de me conectar com ele e entender o cara. O que que ele precisa? Como eu te disse, nem todo mundo precisa de conhecimento. E esse cara já tinha muito conhecimento. Só que conhecimento sem prática, sem aplicação, não dá resultado pra ninguém. E era isso que faltava nele. Ele não tinha confiança no próprio conhecimento dele. Eu ajudei ele a enxergar isso. E eu não vendi conhecimento, mas eu vendi o quê? Alguém do lado dele. Alguém que tem mais conhecimento do que ele, mas além disso, poderia passar confiança, a confiança que ele não tem. Mas eu só entendi isso por quê? Porque em todas as perguntas que eu fazia, era literalmente entendendo, cara, beleza, você tem conhecimento, mas o que que você acha que faltou para você ter resultado?
Aí o cara falou, pô, não faltou nada, eu tenho conhecimento. Sim, mas se você tem conhecimento e você sabe fazer, você sabe trabalhar com direct response, o que que falta pra você realmente sair do zero hoje? Aí ele não soube responder. Eu induzi ele. Eu falei, cara, você acredita então que direcionamento pode ser algo que tá faltando pra você ter resultado? Porque você tem conhecimento, mas tá estagnado. E eu concordo com você, velho. Hoje em dia a gente vê tanta informação na internet que a gente tenta montar um quebra-cabeça que a gente nem sabe qual é a imagem. A gente pega informação aqui no chat GPT, outra informação numa call gratuita aqui, outra informação no webinário ali, e no final você tenta montar um quebra-cabeça que nem você entende. Aí o cara falou, pô, é verdade, eu acho que eu passo por isso. Aí eu falei, cara, então o que você precisa é direcionamento. Alguém que te entrega a imagem do quebra-cabeça. Não é alguém que vai montar o quebra-cabeça pra ti, mas te entrega essa imagem pra você ter as peças certas e conseguir montar sozinho. E aí comecei o pitch. Erros que travam a sua venda. Perguntas genéricas que não levam a lugar algum, que é o porquê sem fundamento. Por que 10K? Não, o que que mudaria na sua vida ganhando 10K? O que que mudaria daqui 6 meses você tendo resultado? O que que mudaria daqui 3 meses você alcançando isso? O que que mudaria se você tivesse direcionamento? O que que mudaria se você saísse do seu trabalho? O que que mudaria se você cortasse seu cabelo de outra forma? O que que mudaria se você recebesse uma anamnese? Nananã? O que que mudaria se você... Eu gosto muito do que mudaria, mano. Que o cara, ele trabalha com imaginação. Foi até algo que eu postei no Instagram, que ele trabalha com imaginação. Eu gosto muito de trabalhar com a imaginação. E também, o que mudaria se você continuasse onde você está hoje? Não mudaria nada. Porque o resultado de estar sozinho você já sabe qual é. Zero resultado. E escutar só para responder e não para vender com base na dor. E a escutativa, ela não é só você parar o cara que anotar no papel, não é você realmente entender o significado por trás de cada palavra. Então, por exemplo, meu filho é autista. Se alguém numa venda usa isso comigo, a chance de converter é muito maior. Por quê? Porque eu tenho um peso muito maior nisso aí. Obviamente, qualquer pai vai ter um peso no filho. Só que o meu é muito maior, porque o gasto é maior, porque tem muito preconceito ainda, porque tem N motivos que fazem com que eu queira proteger meu filho. Muito mais do que, tipo, muito mais do que minha filha. A minha filha é bizarro, assim, a cabeça dela ela é muito mais pra frente. Eu fico com medo, na verdade, de minha filha crescer. Porque eu sei que, pô, ela vai ser do caralho. Ela vai, sei lá, mano, a cabeça dela é muito esperta, saca? Pra 4 anos. Já meu filho não. Não é que meu filho seja atrasado, mas eu sinto que se ele não se desenvolver agora, ele vai sofrer muito no futuro. Então, se algum vendedor consegue pescar essa informação minha, ele pode usar isso, não é manipular com base no meu filho, mas é me direcionar para algo que eu tenho medo de tomar decisão com os meus motivos. Quais são os meus motivos? Meus filhos. Então, se alguém pesca essa informação, ele pode me direcionar a tomar a decisão que eu tô com medo de tomar. Seja por medo financeiro, seja por medo de não dar conta, seja por N medos que a gente tem, às vezes medos irreais. Só que como que a gente consegue pescar essa informação? Com escuta. Escuta realmente para entender o cara. A mesma coisa que eu disse na objeção. Cada call que a gente faz é repertório. Porque se não funciona com alguém, funciona com outra pessoa. Eu vou conhecer outro cara de São Paulo, outro cara com 18 anos, outro cara com 17 anos, outro cara que é pai, outro cara que é irmão, outro cara que quer ajudar a mãe, outro cara que acha que ele vai salvar a família dele. E fala, cara, se o João que entrou aqui com a gente conseguiu isso, isso e aquilo, por que você não vai conseguir? Se o Felipe que entrou assim com a gente conseguiu isso, isso e aquilo, por que você não vai conseguir? E assim eu consigo ter repertório, mas eu tenho repertório quando eu escuto. E quando eu escuto, eu gravo. E quando eu gravo, eu consigo realmente criar conexão. E criando conexão, eu faço um bom diagnóstico. Então, é literalmente isso que eu faço. Conexão, diagnóstico, perguntando sempre perguntas abertas e fazendo ele visualizar o que, que mudaria daqui a 6 meses, onde ele quer chegar daqui a 6 meses e como que ele pretende chegar lá. E utilizo isso no final, para converter. Tá ficando dúvidas, turma? Tá ficando confuso? Passa para mim o feedback. Só para ver se eu posso seguir. Tararara. Pra mim tá bem de boa. Tá safe. Estão conseguindo compreender? Top. Tudo certo. Boa. Bora seguindo. Show. Tranks, tá boa. Boa. Qualquer coisa que eu falar que ficar muito confuso, que às vezes eu também me perco. Claro, mano, sempre. Eu sempre libero isso aqui. Que vai ter atividade também. E quais são as quatro etapas do diagnóstico estratégico? Contexto atual. Cara, conta pra mim, como foi que você conhecia o Kadoka? Ah, eu conheci assim, assim, assado. Show, que bacana. Então já tem um ano aí que você acompanha ele, saiu do YouTube, você foi pro Instagram, né? Legal.
E, bicho, desses um ano que você acompanha o Kadoka, tu já tentou alguma coisa no digital? Tu já comprou algum curso, alguma mentoria que deu resultado ou não deu resultado? E eu deixo o cara falar. Boa. Então você nunca tentou nada no digital. E por que que isso não aconteceu? Por falta de conhecimento, falta de direcionamento? O que que faltou pra você sair do zero no digital? Deixa ele falar. Boa, entendi. E cara, atualmente, você trabalha, não trabalha ainda? Qual a sua atividade principal? E por que que você começou nisso? E como que você começou nisso? E o engraçado é que, ultimamente eu tenho pego muitas pessoas que ou têm a mesma profissão do meu pai, ou já tiveram a mesma profissão que eu já tive, e isso é legal, porque já cria um rapport inicial na call. O Eliseu não conhece a profissão desse cara. Pergunta por que que ele começou, como que ele começou, e o que que tá motivando ele a começar no, no digital. E assim a gente consegue entender o cenário atual dele, a gente cria abertura e conexão, e eu posso puxar detalhes, como, pô, você estuda medicina, por que que você começou a estudar medicina? Tinha alguém na sua família que já era médico, e você que seguia esse mesmo caminho? Rotina. Cara, como que é isso pra ti? Como que você divide o seu tempo tendo que estudar de noite e trabalhar de manhã? Por quanto tempo você se visualiza nessa mesma loucura? Tentativas. Cara, tu já tentou tudo isso? Drop, afiliação? Por que tu tentou drop e pulou pra afiliação? O que que mudou? Por que que você acha que não teve resultado no drop? O que que você acha que não teve na afiliação? E eu nunca vou falar mal de nenhum mercado, tá? Eu sempre falo, cara, tudo que tu tocar a mão vai dar resultado. Tudo que tu tentar, tu vai conseguir. O ponto é, quanto tempo e quanto de investimento sozinho tu precisa ter para ter o resultado que tu quer, para chegar onde tu quer chegar. Quanto tempo e quanto resultado tu precisa, quanto tempo e quanto de investimento tu precisa para alcançar o resultado que você quer. Então, não é que existem caminhos mais fáceis, só que tem caminhos que são mais simples. Você pode seguir tentando um plano de galho em galho, ou pode fazer algo que eu te provei que dá para ter resultado. E frustrações. Cara, como que você se sentiu quando você tentou drop e não teve resultado? Como foi isso pra você se terminou negativo? Boa? Show. Desejo futuro. Cara, daqui 6 meses, quanto que você gostaria de estar ganhando, velho? Conta pra mim. E assim eu consigo ter meta do cara. Pô, Eliseu, tem o cara fala que ele não sabe quanto que ele quer ganhar. Eu falei, velho, se tu não sabe quanto tu quer ganhar, vai ficar muito difícil pra tu chegar lá. Porque a partir da meta eu consigo fazer o quê? Planejar. Se eu sei qual cidade eu quero viajar no final do ano, eu consigo saber quanto que eu vou gastar, se eu vou de carro ou de avião, quanto tempo eu preciso pra chegar lá. Então, cara, divide comigo aí, pô. Qual a sua meta daqui 6 meses? Ah, Eliseu, cara, 5K. Legal. Qual a diferença de 5K pro que você ganha hoje? Pô, é 3K. E o que que mudaria pra você ganhando 3K hoje, velho? O que que mudaria na sua rotina aí? Pô, eu conseguiria pagar a escola do meu filho. Pô, eu conseguiria comer mais em restaurantes. Eu conseguiria pagar o meu cartão. Eu conseguiria isso, eu conseguiria aquilo. E isso, velho, eu uso pra qualquer nicho, tá? Eu já vendi por Renzo, já vendi mentoria de direct response, coprodução, aceleração para empresas. E gerar contraste dor atual versus futuro ideal. Que é, cara, imagine você tentar novamente algo sem direcionamento e continuar em estaca zero. Como que você se sentiria? Como que seria isso para você? E imagine você tendo acompanhamento com alguém que já faz isso há mais de 4 anos e dentro de 6 meses saindo de zero ou de menos 400 ou de menos R$ 1.000 para 5 dígitos mensais. Cenário de inferno, cenário de céu. Céu e inferno. Onde o cara tá, onde que ele chega após morrer e ver Deus. Travamento. O que mais te trava hoje? Isso aqui eu utilizo dessa forma. O que você acredita que faltou para ter resultados? Aí ele dizia, mas eu tô conversando com um cara que já faz 100 mil, por que que não faz 200? Aí ele dizia, mas eu tô conversando com um cara que já é bonito. O que que ele tá esperando atingir com essa beleza dele? Porque você chegou numa call, no caso do Bruno, né? Você chegou numa call pra, pra ver sobre, pra entender um pouco mais sobre visagismo, é porque alguma coisa ele sente que tá errado, velho. Alguma coisa ele sente que tá errado. Ele já passou pelo SDR, já agendou, separou um tempo dele, 1 hora pra conversar, alguma coisa tem de errado, pô. Sacou? Seja o nariz dele que tá incomodando ele, seja o cabelo dele que ele vê, seja a barba dele, alguma coisa realmente tá incomodando ele.
pra ele ter tomado a decisão de chegar pra uma call. Eu não separo a hora do meu dia pra uma call que eu vejo que não vai fazer sentido pra mim. Só pelo networking. Se fosse pelo networking, ele iria conversar com o teu expert, não com o especialista dele. Entendeu? Porque o peso é diferente. E aqui você descobre as objeções ocultas, consegue ancorar a sua proposta na dor real e gera gatilho de urgência, frustração e decisão. Isso é que eu gosto demais, velho. Sempre ancorar a minha proposta na dor do cara. Sempre. Por quê? Porque ele precisa daquilo. E o ser humano por si só não sabe decidir. Ele não sabe, ele não gosta de tomar decisão. E eu sou um cara que eu não gosto de decidir. Principalmente pra comer. Eu odeio decidir o que comer, saca? É a mesma coisa que matar, mano. Falar, o que a gente vai comer hoje? Mano, não sei, velho. Tipo, não me preocupo com isso. Eu não gosto de decidir. O ser humano não gosta de decidir, velho. Tanto que quando a gente vai num restaurante que tem várias opções, são poucas as pessoas que realmente namoram um cardápio com muitas opções. Pouquíssimas pessoas que gostam de cardápio com muitas opções. Então, eu gosto de pegar a dor do cara e falar, velho, tu disse pra mim que ganhar X pra ti seria importante por conta do seu filho, por conta disso, por conta daquilo. O que que mudou do começo da call para agora que você disse que não faz sentido? Sendo que você vê a call toda confirmando pra mim que pra você é o que você precisa. E aí a gente descobre que é financeiro, porque a maioria das objeções são financeiras, velho. Só que o cara às vezes tem vergonha de falar. E muitos dos caras desligam a call e bloqueiam. Boa, que várias eu odeio, eu odeio, eu gosto de praticidade, não gosto de perda de tempo. Eu gosto de casar com várias opções, mas sempre vou na mesma opção. Boa. E cara, não é você manipular ninguém, é você realmente entregar o que o cara precisa. Manipulação é quando o seu produto é uma merda e você vende pra empurrar. Mas se seu produto é bom e o cara precisa e juntos vai ser o casamento perfeito, vai ser o filho mais bonito do mundo, você precisa ajudar ele a tomar decisão. E obviamente, um adulto quando não quer, ele fala não, não quero. Tipo quando a gente vai na loja de sapato e o vendedor chega pra ajudar a gente. Qual a primeira resposta que a gente dá? Não quero. Tô só olhando. Entendeu? Então, quando o cara realmente não quer algo, ele dá uma resposta reativa, que é não quero, estou olhando. Não quero, eu vim pra call só pra entender. Se o cara não deu um não quero, eu vim pra call só pra olhar, só pra entender, ele quer e a mente dele tá sabotando ele, buscando desculpas pra que ele não tome a decisão que vai ser importante pra vida dele, saca? Só que eu só sei disso quando eu descubro as objeções ocultas. E assim a gente utiliza gatilho de urgência, frustração e decisão. Por isso que eu falo, cara, quando eu te mostrar aqui como funciona o nosso acompanhamento, eu preciso de um sim claro. Sim, Eliseu, eu quero realmente entender como que com vocês, dentro de 6 meses, eu posso alcançar 5 dígitos. Ou, não, Eliseu, cara, eu prefiro continuar onde eu tô. Trabalhando 8 horas, ganhando salário mínimo, estudando dia e noite, buscando me formar em faculdade que eu não quero, sem saber como cortar meu cabelo. Eu quero isso. Beleza? Um talvez é ruim pra nós dois. Posso contar contigo? Posso contar. Eu condiciono o sim pro céu e o não pra onde? Pro inferno. Porque eu tô mentindo? Não, eu não tô mentindo. Foi o que ele me disse. Não, eu não descobri isso ainda, tá? Eu ainda sofro com isso aí. Eu ainda sofro com ele desligando e bloqueando. Faz parte. E às vezes eu nem pressionei muito. Às vezes ele realmente só tinha medo de dizer não. Mas faz parte. É lidar com isso lá pro próximo. Sempre vai ter um novo cliente. Beleza? Comprometimento, isso aqui eu uso muito no interlúdio ali da call. Cara, eu uso muito na simulação do avião, né? Cara, hipoteticamente, tá? Se eu estivesse em São Paulo e quisesse ir para Manaus, na tua opinião, qual seria a forma mais rápida e segura? Avião, carro, bike ou a pé? Avião. E no escala de 0 a 5? E no escala de 0 a 5, a minha urgência de chegar no meu destino seria 5. Faria sentido, ao invés de demorar 5 horas indo de avião, economizar esse tempo e pegar um jatinho para chegar mais rápido no meu destino? Pô, faria sentido, legal. E hoje pra você, no escala de 0 a 5, quão importante seria entender como pegar todo esse conhecimento que você tem e transformar em resultado de verdade? Aí eu espero que ela fale. Se o cara falar um 3, um 2, eu falo, boa, então por que isso pra ti não é importante? Você não consegue ganhar no salário mínimo. Você não quer realmente ganhar mais dinheiro, é isso? Eu espero o cara responder. E se ele falar que realmente ele não quer ganhar dinheiro, ou que ele não quer a minha solução, ou. Fala, cara, legal. Então eu vejo que eu não posso te ajudar.
Foi um prazer estar nessa call aqui junto contigo. Mas, cara, eu não sou a pessoa certa pra ti. Fechou? Boa. Tchau, foi um prazer, boa sorte, boa vida. Desliga a call, sabe? Você não vai vender, mano. Você não vai vender. Você não vai nem vender nem ajudar o cara. Mesmo se o cara não comprar, se ele aproveita uma hora de call contigo, de sessão estratégica, você vai passar conhecimento, ele consegue sair de lá tendo algum resultado. Ele consegue abrir na visão dele pra alguma coisa, entendeu? Se o seu produto é bom, novamente. Então aqui você consegue medir o quanto que o lead está pronto para agir. E usar isso aqui no final. Certo? E você entende se isso é urgente para ele ou não. E se ele está no timing de compra. Certo? Então eu não uso de 0 a 10, eu gosto de usar de 0 a 5, porque novamente, de 0 a 10 é tanto número que o cara pode responder um 7 só por responder, entendeu? Então de 0 a 5 você coloca 0 para não é importante, 5 para é muito importante. 4, ok, 3. 3 para baixo, eu já refaço a rota. Eu busco entender por que para ele não é importante. Talvez é porque é sustentado pelos pais, talvez é porque não é que é herdeiro, talvez é porque tem uma herança, talvez realmente o trabalho está confortável para ele, o cara está na inércia. Então eu busco entender esse motivo e através desse motivo eu tento induzi-lo a, cara, você não vai ficar assim, ficar assim não é legal para ti. Por quanto tempo tu pretende ficar dependendo da herança que tu tem? Tu acha que a tua herança vai durar por quanto tempo? Hipoteticamente, né? Óbvio. E aí eu busco criar essa urgência. Se eu não conseguir, eu desligo a call antes de perder uma hora do meu dia, tá? Então, vamos agora. Turma, dúvidas? Eu vou abrir aqui agora para dúvidas. Esqueci de colocar esse bloco de dúvidas. Mas, ficou alguma dúvida aí? Eu esqueci o que agregar na call, não entendi. Se puder me ajudar. Não entendi essa parte não. Mas, turma, alguma dúvida? Eu vou abrir aqui agora para dúvida e a gente já começa naquela nossa atividadezinha maruta, tá? Cara, o único que me entregou a atividade foi o Fredson, mano. Bizarro. E vai ser o cara que vai ganhar uma hora comigo aí. Tipo agregar conhecimento. Não, às vezes o cara desliga a câmera mesmo, ou desliga a câmera não, ele sai da call porque, tipo, geralmente tava com medo de dizer não. Principalmente na hora do pitch, assim. Turma, sem dúvidas, podemos seguir então pra nossa atividade? Boa, o microfone tá ligado, mano, eu acho. Acho que eu já liberei já. Tá ligado, pode ativar. Ô, Eliseu, Manda. sobre a questão que você falou no início. Tipo assim, como que eu lido com essa questão da câmera desligada? Porque, por exemplo, você não acha que eu posso, às vezes, perder um lead em potencial por falar, tipo, oi, você consegue ligar a câmera e tal? E o cara fala assim, não, não quero ligar. Como que eu reajo se o cara falar, tipo, não quero ligar? Boa. Pô, Paulo, cara, eu entendo, velho. Talvez tá na correria aí, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer um call contigo sem te olhar no olho, né? Assim, imagine, a gente vai pra uma reunião aqui e eu tô com a câmera desligada. Você acha que eu teria capacidade de te ajudar de alguma forma? Com certeza eu não teria credibilidade pra você. Então, cara, assim eu penso também. E é uma forma que eu gosto de lidar com isso. E se você preferir remarcar pra amanhã, pra você ligar a câmera com mais tranquilidade e tudo mais, a gente remarca. Mas, cara, eu prefiro não fazer. Você me entende, né? Espera a resposta do cara. Só isso. Tipo, nunca aconteceu do cara dizer que realmente não iria ligar. Pô, não tenho câmera no computador. Cara, eu te espero entrar no celular, pô. Pode entrar pelo celular e tô te esperando aqui. Sem bronca, vai lá. Pode entrar pelo celular e tô te esperando. Ah, Mas já aconteceu do cara falar assim, ah, não, beleza, se você não quer que eu ligar a câmera, eu também não tenho interesse, não. nunca aconteceu, velho. Se acontecer também, tipo. Você acha que, tipo assim. É porque na minha cabeça também, um cara que não ligar a câmera, ele não tá muito interessado, né? Pô, zero, velho. Mano, zero. Tipo, a gente não tá fazendo um favor pro cara fazer a call, mano. Não. E É nenhum cara, e verdade. nenhum cara tá fazendo um favor pra gente, entendeu? Todo mundo é adulto, Sim. velho. Sim, Então, tipo, às vezes quando eu vejo que é homem e tudo mais, eu brinco e falo, velho, eu não quero te pegar, não, pô. Liga a câmera aí, vamos trocar esse daqui de boa. Tipo, já quebra o legal. gelo, entendeu? Porque às vezes o cara tá Entendi. num. Pô, às vezes o cara tá num cenário ruim, a parede tá arriscada, o cara tá descabelado, tá sem luz. Eu falei, não, mano, fica de boa, velho.
Vamos trocar esse call aqui de boa, pô. Eu só quero Entendi. realmente poder ó, te conhecer aqui e tudo mais, a gente trocar essa ideia aqui, eu poder te ajudar o máximo possível. Só que eu só posso fazer isso se tu realmente quiser. Se tu não quer, tudo certo. Vida que segue. Minha agenda tá lotada. Entendeu? Então, Legal. tipo, Sobre a questão do comprometimento que você falou, é, não seria talvez interessante eu arrumar uma forma de medir esse comprometimento da pessoa no início da call já, justamente para não acontecer o que você falou, de às vezes eu ficar ali 1 hora em call com o cara para chegar no final e eu descobrir que o cara não, mas nem tem veja. interesse naquilo, O início da call, qual é o objetivo do início da call? fazer o rapport. Boa, relacionamento. Show. Então aqui acontece geralmente nos 20 minutos aqui, ó. 20 minutos de call. Que é quando eu já criei relacionamento, já fiz o diagnóstico e aqui tá indo para um interlúdio do pitch. O que é o interlúdio do pitch? É o momento que sai do diagnóstico para a transição de mostrar o problema que ele tem e como que eu posso ajudar ele a resolver. E mostrando como que eu posso ajudar ele a resolver, eu passo pro pitch, entendeu? Então aqui Legal. vai ser, aqui acontece geralmente nos 20 minutos de call. Então, tipo, é melhor perder 20 minutos do que perder 30, do que perder 30 uma hora. Só que se eu coloco isso aqui muito rápido, ele já saca que ele tá indo comprar, Ah, entendi. entendeu? Só que depois de 20 minutos Legal. eu já criei tanto relacionamento que é só uma pergunta qualquer, Legal. sacou? Fechou. Fechou. Entendeu? Entendi. Valeu. Boa. Luiz? Ô, Eliseu, tem como você subir um pouquinho a tela aí do negócio Mais ou menos? aí? Mais? Mais agora. Mais um pouquinho. Aí. Qual parte? Onde vai pegar. E a parte do 2 aí, desejo futuro. Ah, cadê? Desce um pouquinho mais a tela. Ah, aqui, Só- aqui. Boa, tá. Aí, valeu, era só isso. Não, pô, mas eu vou liberar aqui pra vocês, pô. Não precisa tirar print, não. Eu vou liberar. Pode pá, pode pá. Fechou? Turma, alguma outra dúvida? Deixa eu ver aqui as mensagens. Talvez ninguém abriu o microfone. Ô, Eliseu, aproveitando já, só você me fala aqui se estiver fora do contexto, mas a questão do pitch entra nesse assunto ou não? Pode mandar. Que era justamente o que eu estava te falando mais cedo lá no grupo, aí às vezes você nem precisa, né? Porque que acontece? Sobre a questão do fechamento, você faz ali, você faz a leitura, você vê que a pessoa tem a necessidade, Sim. você faz realmente o que você falou, faz a call perfeita, chega no final, a pessoa, eu preciso pensar, não quero decidir agora. Tá. O que fazer em relação a isso? Boa. Tem que pensar em quê, Paulo? O que você quer pensar? Eu tenho que ver aqui minhas finanças se realmente está dentro do que eu espero. Boa. Então a questão é financeira. Sim. Não é outra questão, é uma questão realmente financeira. Vou pegar um exemplo, por exemplo, de uma call que eu fiz hoje. Tá. Eu atendi 2 irmãos, eles gostaram, foi tudo que eles esperavam. Sim. Eles falaram, Paulo, é isso que eu quero, é no valor que eu quero, tudo que eu quero. Beleza, vamos fechar? Então, a gente precisa sentar nós dois e conversar para alinhar. Então, mas o que vocês precisam? Não, é questão interna nossa que nós precisamos e a gente não consegue decidir agora. Não, boa. Não, pode mutar aí, conversa e fica aqui esperando. Pode começar. Se quiser desligar a câmera, pode começar. Decidem, Pois mas é. a oferta que eu passei é pra call. Isso está acontecendo porque de duas uma, você não tá ancorando o valor e não tá pegando microcompromissos. Como assim? Quem aqui já ouviu a oferta de 10k? Pra quem que eu já ancorei a oferta de 10k? Para mim já. Boa. E o que aconteceu depois que eu ancorei essa oferta? Você fez um downsell? Boa. Por que eu fiz não céu? Porque eu já recebi o meu primeiro não. E eu comprometi o teu sim com o quê? Com Um valor. valor. Exatamente. Então, cara, eu entendi que é uma questão financeira, eu entendi que os R$ 1.000 por mês pra ti fica fora de realidade. Eu entendi isso. Então, se não fosse os R$ 1.000, Paulo, tu entraria agora? Entendi. Boa, entraria. Então, se eu fizer uma parcela que cabe no seu bolso e no bolso do seu irmão, a gente conclui agora. Boa, conclui. Show. Legal. Então, cara, tipo, beleza. Aí, não, eu preciso pensar, cara, eu já entendi, beleza. Você disse pra mim que R$ 1.000 não dava e que fazendo isso aqui pra ti, pra vocês dois, entraria, certo? Eu não entendo, velho, por que que você quer deixar pra depois
Sendo que você pode entrar agora e ter o resultado mais rápido. E, Paulo, quanto mais tempo dentro do trem, na direção errada tu passa, mais caro fica a volta. E eu não quero que tu pague R$ 1.000 amanhã. Por que tu vai pagar R$ 1.000 amanhã se tu pode pagar X valor agora? Qual seria a razão que você tomaria essa decisão? Então, tipo, Entendi. ou tu tá fazendo downsell rápido demais, ou tu não tá ancorando e não tá fazendo o micro compromisso, entendeu? De tipo, cara, Ah, se eu conseguir entendi. esse valor pra ti, se eu conseguir essa condição pra você, se eu conseguir esse bônus pra você, se eu conseguir isso pra você, a gente conclui agora? Não, não conclui. Por que que a gente não conclui? Sim, a gente conclui. Show, tranquilo. Então, ancorar é você colocar o valor que você realmente gostaria de cobrar. Então, se um produto é, tipo, o valor justo do produto é 5.000, você dobra esse produto. Por quê? Porque tu já recebe primeiro não. Identifica a real objeção. Entendeu? Então, óbvio, Entendi. nem todo mundo. Por exemplo, tá querendo dizer que não vale 10K, não vale 100.000, vale. Só que, obviamente, nem todo mundo pode pagar. Quer dizer que a pessoa não vai entrar por conta disso? Não. Aí você entrega o seu melhor produto no valor que aquela pessoa pode entregar. Pode pagar, entendeu? É nisso que se consiste o Epicentro. Você modifica o seu produto para entregar realmente exato o primeiro valor proposital. O primeiro não é proposital, sim. Porque o meu papel em toda venda é o quê? Achar o não. A venda acontece depois do não. Achei o não, eu posso futucar. Futuquei, tiro sim. Porque de duas uma, ou o não ele é valor, ou o não o cara não viu valor na oferta, no produto, ou não é medo. Exatamente. E quando não for medo e a pessoa, assim, sei lá, a pessoa. Vou pegar um exemplo claro, que eu creio que você deve escutar muito. É, não vou fechar agora, porque tenho que conversar com meu marido ou esposa e eu não consigo falar com ele agora. Boa. Só amanhã que eu consigo falar com ele. Boa. Paulo, tu acha que tua esposa tomaria uma decisão que seria ruim pra vocês dois? Se ela tivesse, cara, sozinha, sem contato contigo, você acha que ela realmente tomaria uma decisão que seria ruim pro casamento? Sim ou não? Não. Então você confia nela pra tomar decisões que realmente são importantes. Sim, E você acha que ela confia em você pra tomar essa decisão? legal. Interessante. Entendeu? Bacana. Pô, Eliseu, o cara Entendi. tá muito irredutível. Chama a esposa, pô. Eu não fiz isso com você? Sim, E sim. qual foi o resultado? O resultado tá aqui, né? Então, velho, é isso. Eu já chamei mãe, já chamei pai. Não importa, velho. Pessoas. Aí, Eliseu, não vou fechar. Eu vou conversar pra caramba. Eu já conversei durante 3 horas com a esposa do cara. Ele entrou e saiu. Tudo certo. Eu perdi 3 horas? Não. Eu ganhei o quê, turma? O que que eu ganho na call? É, esqueci o nome. É depoimento, né, cara? Repertório. 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 Foi 3 horas que eu investi pra ganhar o quê? Repertório. Sacou? Foi chato, foi Legal. cansativo ficar 3 horas, mano. Só que ganhei repertório, pô. Pra usar em outra call, com outro casal. E assim converter mais. Entendeu? Entendi. E essa Show de sacada. bola. Boa. É Bora, isso. Cauã. Amigo, então, tô com uma dúvida aqui. O que que você acha de criar um ambiente onde a gente consiga jogar com o subconsciente do cliente? Por exemplo, usar a psicologia das cores, onde o próprio cenário, onde a gente esteja, poderia ter verdes, Boa. talvez luzes amarelas, que vai passar essa sensação de paz e tranquilidade para o cliente, gerando assim mais, como eu poderia dizer, conexão para ele talvez estar Boa. se abrindo, né, contando da vida dele. O que que você acha disso? Excelente, excelente. Eu sinceramente, assim, eu geralmente nas calls da Fênix, qual é a cor que fica. é, a cor que fica do meu escritório aqui é vermelha. Alexa, luz vermelha. Alexa, luz vermelha. Boa. Esse é meu ambiente eu desligo um pouco aqui, ó. Eu abaixo um pouco aqui. Essa é a minha call da Fênix. Quando é Entendi. à noite, sacou? Então, tipo, por que que é Uhum. vermelha? Não é porque, sinceramente, não estudei, tô começando a estudar agora sobre psicologia das cores. Mas porque a minha apresentação da Fênix é vermelha, sacou? Então, tipo, quando eu, Sim. quando eu abro a apresentação da Fênix aqui, o PDF da Fênix, ele é vermelho. Então eu achei por bem
Mas faz total sentido. E, tanto que para calls com mulheres eu vou começar a usar agora vermelho e roxo, e para call com homem eu vou começar a usar preto ou cinza. Geralmente só uso preto, meu cardápio é preto, mas eu vou começar agora a comprar umas roupas vermelhas ou roxas para usar Bacana. com o público feminino, e vou ter mais algumas Uhum. blusas cinzas para usar com com o público masculino. Mas faz total sentido, sim. A gente pode trazer um estudo. Eu realmente estou dizendo, eu não sei a fundo, mas se você tiver alguma Uhum. coisa para gente estudar, me passa, que a gente estuda e eu trago um conteúdo sobre isso. É bom que a gente aprende juntos aqui. Mas faz total sentido, Não, sim. sim. Fechou. Fechou? Boa. Beleza. Turma, então, a gente já viu na prática como que cria um diagnóstico de sua natural, gera conexões e tira o melhor do lead sem pressão, tá? Eu não vou fazer a simulação porque a gente só tem 8 minutos, eu tenho uma call agora, mas atividade rápida para vocês. Escreve aí no chat qual pergunta você mais faz no diagnóstico e qual melhoria você vai aplicar depois da aula de hoje. 2 minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Cronômetro aqui. Então, qual... cadê? Eu subi, né? Qual pergunta você mais faz no diagnóstico e qual melhoria você vai aplicar depois, depois do depois da nossa call de hoje. Então eu vou colocar aqui o temporizador, 2 minutinhos, enviem para mim, tá? Qual pergunta você mais faz no diagnóstico? Pois eu não faço diagnóstico. Qual pergunta você mais faria então? E qual melhoria você vai aplicar depois da nossa callzinha de hoje aqui? Lembrando que o Fredson ganhou aí, tá? Uma horinha comigo. Ele foi o único que fez a atividade, mano. Bizarro. Mano, tudo que a gente faz também é intencional, velho. Pra ambos, tanto vocês quanto eu também evoluir, tá? Então, cara, tipo, às vezes você tira 30 minutinhos pra fazer uma paradinha dessa aqui que vale por várias calls, saca? Bora, tá faltando 1 minuto, tá? Qual pergunta você mais faz no diagnóstico? Qual você mais faria no diagnóstico? E qual melhoria você vai aplicar depois da aula? $50. Hoje tem mais 2 callzinhas pra fechar o dia. Caramba, bota a musiquinha, né, mano? Mano, eu achei um DJ, mano, chamado Levi, mano. Caralho. O moleque é brabo. Pra quem gosta de Afro House, né? Turma, sempre passe um feedback da call, tá, turma? Lá no nosso grupo. Só pra gente ver se a gente tá entregando conteúdo bom e está fazendo sentido pra vocês, beleza? E sugestões também, pode dizer, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Breve eu vou trazer um pouquinho sobre pré-venda. Ó, acabou. Beleza, já entendi. Boa, deixa eu ver aqui. Por que esse valor faria diferença? Mais ou menos assim. Ainda não faz diagnóstico. Boa. Entrei no mercado agora, ainda não fiz nenhuma call, porém eu daria na seguinte pergunta. Como você se vê se caso você concretizasse seus sonhos? Porque seu plano é boa. Eu iria utilizar um investiga sem aparecer em entrevista. Boa, para já conexão sincera. O que você imagina que conseguiria fazer com os resultados da nossa parceria? Boa. Melhoria que eu vou usar. Como você imagina chegar nesse resultado? Boa. Eu não sei exatamente se porque nesse ano, beleza. O que te fez aqui hoje? Boa, eu não utilizar isso aqui, tá? O que te fez chegar aqui hoje? O que te fez estar aqui hoje? Não utilizar isso aqui. Beleza? Porque esse aqui tu já sabe do teu SDR. Então, tipo, se a tua operação tem um SDR, o SDR já te passa. Ah, o cara é seguidor do fulano e ele queria fazer isso aqui. Então tu já sabe por que ele tá lá. O hoje só serve pra saber como que o cara tá. Cara, e hoje tu já tá com alguma operação, e hoje tu já tem alguma consultoria de imagem, e hoje tu já tem algum médico te atendendo, e hoje tu já tem alguma consulta, e hoje é só pra entender o contexto geral da vida dele atual. Mas não o que ele fez chegar na call, sabe? Tipo, o que ele tá fazendo na call? Eu não perguntaria isso pra ele. Boa, irmão. Valeu, Christian.
Isso faz sentido pra você? Boa. Boa, legal. Boa, Aleph. Boa, turma. É isso. É isso, nice. Valeu quem interagiu aí. Agora, como sempre, né, turminha? Resumão de sempre. Resumão de sempre e atividade. Bom, o diagnóstico vende por você. Sempre conexão real. Quando o lead se escuta falando sobre a própria dor, pô, Eliseu, tu não recebe o briefing do SDR? Sim, mas o que é melhor? Sim, irmão, libero sim, lá no nosso grupo. Quando o lead, ele se escuta, é como se fosse um tapa na cara. Pô, Eliseu, seu dente tá sujo. Beleza, pode ser uma pegadinha, eu posso ir lá no espelho e ver que realmente é verdade. Então, cara, o cara se ouvir é som pros nossos ouvidos, tá? O cara falar o problema dele é música pros nossos ouvidos, beleza? Ele mesmo se convence de que precisa mudar. Foi o caso do Paulo, nossa brincadeira aqui com o Paulo. Eu falei da esposa dele, cara, você confiaria se sua esposa tomar uma decisão sozinha? Confiaria. Por que você acha que eu não confiaria em você? Ele nem respondeu. Porque realmente é algo que ele mesmo se convenceu. Eu fiz uma pergunta que ele deu uma resposta positiva. Depois fiz uma pergunta que indagou ele. Que ele teria que falar, pô, minha esposa não confia em mim porque eu já menti pra ela, por exemplo, entendeu? Ele não ia se colocar numa saia justa assim, saca? Então, o intuito de você escutar o lead falando sobre a própria dor no diagnóstico é você fazer ele mesmo se vender. Ele mesmo não se vende. Certo? Então, a missão de casa qual é? É você assistir uma call sua e entender se você passa pelas 4 etapas. Qual a etapa, Eliseu? Contexto atual, desejo futuro, travamento, comprometimento. Certo? E onde você poderia ir mais fundo. Fechou, turma? Bom, é isso. Já aproveita, ó, segue nós lá no Insta, posta que a gente tá fazendo essa callzinha aqui. O povo vê que a gente trabalha também. Beleza? Mas é isso, mano. Tamo junto. 1 horinha certinho, mano. Primeira call que a gente bate 1 hora certo, sem precisar passar o tempo. Vou pro presente de vocês, espero que tenham gostado, mano. Passa um feedback lá no nosso grupo, tá? Se vocês curtiram a call de hoje. Foi um prazer pra me dividir esse ponto com vocês. Sempre aprendo mais do que ensino, mano. Fala, Filipão. Acho que você ligou o microfone aí. Mas eu já vou liberar agora, tá? A aula pra vocês, beleza? Gravado, não sei se eu consigo liberar hoje. Mas eu tenho 2 calls ainda, vou parar meia-noite hoje. Mas amanhã já vai estar um aí. O Piero já sobe. O Piero é o cara mais rápido que eu conheço nessa parada de call, mano. Mas passem um feedback, tá? Foi um prazerzão estar com vocês aqui hoje. Tamo junto. Vejo vocês semana que vem, né?